Olá, meu nome é Alexandre. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite. É sempre uma satisfação poder trabalhar com professores e transmitir conhecimento e aprender também. Então é sempre uma troca muito importante para todos nós, para quem palestra e para quem assiste a palestra. Eu vou falar para vocês sobre mapas conceituais, mais especificamente, mapas conceituais aplicados ao ensino de física, mas o mapa conceitual é uma ferramenta que pode se aplicar a qualquer área do conhecimento, não só a física. Vou falar especificamente a física porque é minha formação. Antes de mais nada, deixe-me me apresentar. Eu sou físico, mestre em física, doutor em biofísica molecular, sou astrônomo, trabalho com astronomia observacional e ensino de astronomia há bastante tempo. Sou filiado à Sociedade Astronômica Brasileira e também trabalho com História e Filosofia da Ciência, além de atuar em outras áreas fora da física, na área terapêutica, na qual trabalho com acupuntura, hipnose e nutracêuticos. E hoje vou falar sobre o uso de mapas conceituais aplicados ao ensino de física. Vou desenvolver uma abordagem transdisciplinar. Então, a partir de agora, nós vamos entrar nesse universo do mapa conceitual. Antes de iniciarmos o mapa conceitual propriamente dito, vamos contextualizar o seu uso dentro da física. Mas lembre-se, pode ser aplicado a qualquer outra área do conhecimento. Então, eu gostaria de levantar alguns questionamentos que eu acho que são muito importantes. Vamos em frente. Bom, esse é o primeiro questionamento que a gente deve fazer. Do que é composta a matéria? Quando você faz uma pergunta dessa a alunos e mesmo a professores, aqueles que estudam mais a parte de física e química costumam dar como uma resposta direta. Bom, a matéria é feita de átomos. Mas será que essa é a melhor resposta? Veja, átomo vem da teoria do atomismo grego, de Demócrito e Leucipo. A ideia de átomo é a ideia do indivisível. Nós estamos em pleno século XXI e as pessoas ainda dão essa resposta. Quando uma resposta mais adequada seria: a matéria é feita de quarks e leptons. Ué, mas do que se trata isso? Quarks, leptons são partículas subatômicas. E por que o aluno não aprende isso na escola? Porque essa é uma matéria com nível muito avançado? Não, não necessariamente. Isso é perfeitamente adequado ao desenvolvimento do aluno do ensino fundamental e médio. Você pode falar em partículas subatômicas, do mesmo jeito que você falava da ideia de átomo. A questão toda é que, em pleno século XXI, nós ainda ensinamos uma física do século XIX. A gente continua dando muita ênfase ao estudo de alavancas, planos inclinados, movimento retilíneo uniforme, mas o professor não fala absolutamente nada de física quântica, física de partículas elementares, de plasma, de supercondutividade, de astrofísica. Peraí, mas isso, o aluno é bombardeado com essas informações o tempo todo. E por que o professor não fala sobre isso? Como é que é trabalhada a física na escola, no ensino fundamental, ou mais especificamente no ensino médio? Bom, o que muitas vezes o aluno é treinado para resolver testes, dar respostas corretas, com foco no Enem e no vestibular. Nós temos um ensino hoje centrado no docente, não no aluno. É interessante falar daquilo que o docente precisa trabalhar, mas não do que o aluno precisa aprender. Nós seguimos ainda aquele modelo de narrativa, onde um dado conhecimento tem um começo, meio e fim, e um link dessas estruturas que é baseado numa evolução histórica linear, sendo que a evolução histórica não é linear propriamente dita.
Nós temos ainda aquele tipo de ensino do tipo bancário, como Paulo Freire falava, sabe? Onde a gente fica tentando depositar conhecimento na cabeça do aluno, o que é um absurdo, tá? A gente tem que interagir com o aluno tem que fazer parte desse conhecimento. A gente tem que trabalhar com o aluno e não dar informação apenas para o aluno. No mundo de hoje, veja, é concebível pensar somente na informação. O aluno, muitas vezes, chega na sua sala com muito mais informações do que você. Hoje, basta ele entrar na internet, as informações estão todas ali disponíveis. A gente tem que começar a pensar naquilo que é importante, como que o aluno pode trabalhar com todas essas informações e saber conectá-las de uma maneira lógica e útil para ele. A gente tem que começar a incentivar o que se chama de aprendizagem significativa, que nós vamos falar aqui neste curso. O professor não trabalha aprendizagem significativa, não trabalha as tecnologias de informação e comunicação, e também não utiliza situações que façam sentido para o aluno. E, para se ter uma ideia, muitos livros de física vão dar exemplos de coisas que, além de não pertencer ao mundo do aluno, do ponto de vista físico, vai dar exemplos de coisas extremamente abstratas, também vai acontecer de vir exemplos americanos. Você abre um livro, você tem exemplos tipicamente norte-americanos. Vai falar de um jogo, vai falar de um jogo de beisebol. Por que não fala daquele jogo que está associado ao nosso aluno? Tá? O jogo de futebol? Sabe? Dar exemplos que incorporam a realidade do aluno. Tá? Usar exemplos que utilizam situações que façam sentido para o aluno. Assim a gente começa a buscar uma aprendizagem significativa. Tá? O professor não aborda uma física como uma ciência baseada em perguntas, modelos, metáforas e aproximações. Em geral, o trabalho do professor é baseado num único livro texto ou mesmo uma apostila, e não permite o levantamento bibliográfico, a pesquisa de fundo. Ou seja, nós ainda estamos ensinando como se ensinava no século XIX. Isto nós temos que mudar, temos que alterar essa nossa forma de ensino, para poder desenvolver aquilo que nós chamamos de aprendizagem significativa. Tá ok? Bom, me permita, eu vou colocar um vídeo rápido aqui. É um vídeo que talvez muitos de vocês já conheçam, que já circulou pela internet, mas é um vídeo muito interessante para a gente refletir sobre isso. Assistam esse vídeo. Albert Einstein once said, "Everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern-day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories,
which explains why you put students in straight rows, nice and neat. Tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor. But if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people will get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens. This educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid? No wonder so many students are short-changed. Let's be honest. Teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid. But a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too cruel to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too cruel to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade it, change it, do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving, because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe. A world where fish are no longer forced to climb trees. I rest my case. Bom, vocês puderam perceber aí no vídeo que ele faz uma análise crítica do sistema educacional, não só brasileiro, mundial, né? Isso se enquadra ao sistema brasileiro também, mas o mundo todo passa por uma crise no sistema de ensino, porque sempre hoje valorizam muito a competição entre os alunos. Mesmo os países tradicionais com ensino forte, a competição é altamente valorizada, como na China, por exemplo. Mas a pergunta que se faz é, com o mundo atual, o que seria mais importante, competição ou colaboração? Ele coloca muito bem, e é uma análise inteligente, onde ele fala que esse sistema de ensino que existe, ele acaba matando a criatividade do aluno. Ele acaba não preparando o aluno para o futuro. Por quê? Por causa desta competição acirrada. Ele está muito mais ligado a coisas do passado do que preparar de fato o aluno para o futuro. Coloca-se um professor com diferentes crianças. Aquele exemplo do peixe que está aí na tela. Tá?
Se você pede para um peixe para subir numa árvore, ele não tem habilidades específicas para isso. Será que não estava na hora de a gente começar a olhar para habilidades que os alunos podem desenvolver? E não é só também ficar preso no individualismo, porque as pessoas sempre são 8 ou 80, acabam radicalizando. Então tem que fazer assim. Não, o professor tem que ter um jogo de cintura para que ele possa trabalhar a curiosidade nos seus alunos, despertar a curiosidade pelo conhecimento. E quando aquela centelha de curiosidade acaba acendendo, o aluno começa a se interessar. E aí ele começa a buscar encaixar suas potencialidades dentro daquilo. Então, esse vídeo eu acho ele extremamente inteligente e faz a gente refletir um pouco sobre isso. Está aqui uma escola no início do século passado, olha como era, ou seja, 100 anos atrás. Crianças enfileiradas, sentadas em carteiras, posições muito bem definidas. Professor, quadro negro. Uma escola atual, tá? A pergunta é que o vídeo coloca, será que mudamos muito? Veja, tudo evolui, os carros mudam, as tecnologias mudam, o método de ensino, será que ele está fadado a ficar preso àqueles moldes do século XIX? Essa é algo que nós precisamos pensar. Bom, para finalizar essa nossa reflexão do ensino, permita-me colocar mais um pequeno vídeo que vai mostrar como ainda nós estamos presos aos moldes antigos, mesmo com toda a tecnologia. Vejam o vídeo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Prezada professora, é com satisfação que eu lhe informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professor. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. As peças de memória importantes, as construções que são necessárias em certos atos processuais indispensáveis. All systems operational. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Bom, vocês podem ter notado que chegam novas tecnologias, são computadores, tablets e tudo mais, mas o professor muitas vezes não está preparado para essas tecnologias de informática, essas chamadas TICs, tecnologia da informação e comunicação. E mesmo com esta tecnologia, o professor ainda continua ensinando nos moldes antigos. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos mudar a nossa forma de ensinar. Então, se a gente quer ensinar novas metodologias para os alunos, a gente também tem que aprender essas novas metodologias.
Com isso, eu não quero dizer que o que é antigo é ruim. Nem tudo que é antigo é ruim. Tá? Porém, nem tudo que é novo é bom. Nós temos coisas que são novas e ruins, coisas que são antigas e são boas. Uma coisa é falar que algo é antigo, outra é falar que ele não é bom. São coisas distintas. Muitas vezes, com essas novas tecnologias, o professor acaba se deparando com alguns desafios. Um deles é usar esses laboratórios virtuais no ensino de ciências. Bom, óbvio que um laboratório tradicional, ele permite o aluno a praticar de fato, a experienciar aquilo que ele precisa. Mas muitas escolas, a realidade é que não tem laboratórios. E hoje, laboratórios virtuais podem ser uma motivação para o aluno poder desenvolver suas competências científicas. Então, isso ajuda, não substitui, ao meu ver, o laboratório real, mas ajuda muito. Os alunos podem modificar características de modelos científicos, podem criar modelos computacionais, podem fazer experimentos sobre fenômenos não observáveis diretamente, ou seja, ajuda muito. Mas nem sempre substitui de fato o laboratório real. Aqui é um modelo de um laboratório virtual que associa o virtual ao real, chamado Tracker. É um software, ele é livre e muito interessante para a área de física, onde você filma o aluno fazendo um experimento e esse software, utilizando-se de alguns parâmetros, permite com que você construa as medições. Então, por exemplo, o aluno com um celular na mão filma o outro aluno soltando um objeto, sei lá, uma bolinha que cai, uma caneta que cai, e ele coloca uma régua de fundo. Aí você pega esse filme e coloca nesse software aqui, coloca o valor da régua, do tamanho da régua, a escala, e através disso, comparado com o tamanho do vídeo, com a escala de fundo do vídeo, esse software determina as dimensões, as distâncias e o tempo de queda de acordo com o número de frames da filmagem. E com isso, ele constrói os gráficos, permite determinar os parâmetros físicos necessários. Esse é um software que mistura parte da tecnologia, parte do experimento real. Então você não precisa ter instrumentos científicos muito precisos e caros, você realiza um experimento simples, basta ter um celular. Então isso é uma coisa que está ao alcance de muitos alunos. O celular hoje é uma realidade. Claro que existem alunos que ainda não têm, mas a grande maioria tem um celular que consegue fazer uma filmagem. E isso ajuda muito. E mesmo aquele que não tem, o professor pode realizar um experimento desse, filmar e colocar num sistema de compartilhamento, como o YouTube, por exemplo. É claro que quando a gente lida com essas novas tecnologias, a gente assusta um pouco. Com as novas metodologias de ensino, que precisam se enquadrar nessas novas tecnologias, o professor fica assustado. Muita informação, ele não foi treinado para isso. Então o professor tem que aprender de novo. Como eu disse, eu trabalho com a parte de hipnoterapia, hipnose, e dentro da hipnose tem uma grande área chamada programação neurolinguística, que nos permite desenvolver as nossas capacidades e potencialidades. Tá? A programação neurolinguística, conhecida como PNL, ela permite você melhorar as suas potencialidades, ou seja, deixar você melhor naquilo que você pode ser bom. E para isso, a programação neurolinguística nos permite entender o processo de aprendizagem. Programação neurolinguística divide a aprendizagem em 4 fases, que vocês estão vendo aqui nesta figura aqui. Aqui nós temos a primeira fase da aprendizagem chamada incompetência inconsciente. O que é incompetência inconsciente? É quando você não sabe que não sabe. Ninguém te apresentou o assunto ainda, então você nem sabe do que se trata. Então, você não tem competência naquela área e desconhece por completo.
Então, vou lhe ensinar a mexer no software Tracker. Bom, você desconhece por completo, nunca viu, não tem nem ideia, nunca tinha ouvido falar. Então, nesse momento, você tem uma incompetência inconsciente. Toda informação que eu der vai exigir um trabalho grande para você poder se adaptar a essa linguagem nova, para se adaptar a essa ferramenta nova. Então, você está na primeira fase, mas conforme você vai se dedicando a ela, vai se desenvolvendo, você passa por uma segunda fase do aprendizado, a chamada incompetência consciente. Agora, você passa a perceber que você sabe que não sabe. Então, agora você tem condições de avaliar e falar, poxa, isso eu não sei. E quando você começa a descobrir o quanto você não sabe daquele assunto, você começa a se organizar suas ideias para desenvolver processos de aprendizagem. Quando você está aprendendo um assunto e você olha para aquilo e você fala, caramba, o quanto eu não sei desse assunto, e você passa a fazer uma análise disso, você está nessa fase do aprendizado, que é incompetência consciente. Conforme você vai fazendo esse senso crítico e trabalhando para poder aprender mais, você vai para uma terceira fase do aprendizado, é a competência consciente. Agora você sabe que sabe. Então agora você passa a dominar aquele assunto. Você fala, poxa, eu me propus a estudar física dinâmica. Agora eu sei dinâmica. Se aparece um problema de dinâmica, eu sei resolver. Eu passo a ter um conhecimento, um domínio do conhecimento naquela parte específica. E aí eu vou trabalhando isso, vou estudando, vou me aperfeiçoando. Aí eu passo por uma quarta fase do aprendizado, a chamada competência inconsciente. É aquela que você não sabe que sabe. Nessa fase, é aquela que o conhecimento já está tão interiorizado, você já criou concatenação de ideias sobre determinado assunto, que você já nem pensa naquilo. Muitas vezes, vocês já devem ter passado por isso. Quantas vezes um aluno olha para o professor, traz um problema para o professor, e o professor nunca viu aquilo. Mas o professor senta, olha, para e resolve. Nem o professor sabia que sabia. Mas ele foi lá, pensou no problema e resolveu. Por que isso aconteceu? Porque ele acumulou um conjunto de conhecimentos que foi concatenado de maneira lógica, que na sua estrutura mental ele nunca viu aquele assunto. Mas na hora que ele pensa sobre aquilo, essas ideias se linkam, essas ideias se conectam. E o raciocínio lógico faz com que a solução venha à tona. Então ele nem sabia que sabia aquilo, mas resolve. Então muitas vezes a gente chega numa fase da aprendizagem que você fala, poxa vida, eu nunca vi isso, mas deixa eu dar uma lida. Quando você lê, você vai lá, você resolve. Vamos olhar um pouco para trás. Cada um hoje é professor na sua área. Pega a sua área de conhecimento. Imagina que seja um professor de língua portuguesa, para sair um pouco da física. Vamos pensar em análise sintática. Bom, hoje você vai ali e resolve isso com relativa facilidade. Mas pega aquele aluno do 6º ano, do 7º ano, quando ele estava aprendendo análise sintática. Eu nem sei hoje em que fase, em que série se aprende análise sintática, 7º, 8º, 9º ano. Ele estava aprendendo análise sintática. E ele estuda para a prova, e aquilo é de uma dificuldade enorme para ele. Porém, quando o tempo passa e ele continua estudando naquela área, hoje, se alguém trouxer um problema de análise sintática para essa pessoa, para esse professor, ele não fica pensando, o que eu tenho que estudar? Ele bate o olho, ele consegue desenvolver, porque ele já desenvolveu a competência inconsciente. Ele nem sabe que sabe aquilo, mas no seu interior, na sua estrutura mental, ele acabou desenvolvendo toda essa conexão que vai permitir com que ele raciocine de forma lógica e provavelmente atinja a solução do problema.
são essas fases que a gente tem que começar a pensar em trabalhar com o aluno. Veja, o aluno num dado momento, ele não sabe nada. Num outro momento, a gente tem que mostrar para o aluno o quanto ele não sabe daquilo. O aluno tem que ser honesto para si mesmo e falar, ele pegar o livro para estudar e fazer a pergunta, o quanto eu não sei desse assunto? E a partir disso, ele vai buscando construir e preenchendo os buracos. E a partir desse desenvolvimento, ele vai preencher essas 4 fases do aprendizado. O nosso cérebro, ele, apesar que existem muitas teorias associadas e discussões a respeito disso, mas dentro de terapia comportamental, principalmente na parte de hipnoterapia, a gente verifica muito bem essa divisão dos hemisférios cerebrais. Um hemisfério é lógico, analítico, e o outro é muito mais analítico-emocional. Um lógico-analítico, outro analítico-emocional. O hemisfério esquerdo, ele é muito mais racional. O hemisfério direito, ele é muito mais criativo. Então, eles são assimétricos nesse ponto. Eu gosto muito dessa figura aqui, que ela diz o seguinte: se você mostrar 2 mais 2, o hemisfério esquerdo diz que é 4. O hemisfério direito diz que são 2 patinhos na lagoa. É mais ou menos assim. O hemisfério esquerdo, ele é responsável pelo pensamento lógico, tá? O hemisfério direito é responsável pela criatividade. O hemisfério esquerdo, que é lógico, ele olha para as nuvens e fala: a chuva é água evaporada dos mares e rios que se condensam nas nuvens e caem na terra. O hemisfério direito já diz: as nuvens estão espirrando, então a chuva são as nuvens espirrando. Esta criatividade é a maneira como trabalhamos os 2 hemisférios. É claro que tem pessoas que tendem a um comportamento mais dominado pelo hemisfério esquerdo, outro mais pelo hemisfério direito do cérebro. Porém, o ideal é que a gente trabalhe os 2 hemisférios. Então a gente às vezes vê comportamentos de professores que não deveriam. O cara é professor de matemática e física e fala: odeio ler, não gosto de leitura, não gosto de língua portuguesa. Mas como não? Isso faz parte da vida dele. Por quê? Ele está no extremo de um cérebro, de um hemisfério cerebral. Tem professores de língua portuguesa que falam: odeio números, matemática, só de falar matemática eu me arrepio. Não deveria. E qualquer ser humano tem condições de combinar essas 2 frentes, esses 2 hemisférios. Isso vai dar uma capacidade para o professor de começar a analisar outras áreas sob uma nova perspectiva. Ele começa a ver isso de uma outra óptica e passa a se interessar por isso. Então, matemáticos, físicos deveriam se interessar muito mais por linguagens, por história, por filosofia, coisas similares. Em compensação, o pessoal da área de humanas, de letras, de filosofia, de psicologia, história, geografia, deveriam se interessar mais por matemática, por física, por química, e essas coisas têm como quebrar este medo que se tem. Existem técnicas para treinar isso. Então, quando você começa a transitar por essas 2 áreas, por essas 2 partes dos hemisférios cerebrais, uma coisa é fato: você vai ter muito mais jogo de cintura para conduzir o seu aluno a também transitar por essas 2 áreas. Toda informação que nós recebemos vem do meio externo, tá? Através dos nossos órgãos dos sentidos, tá? Então, através da visão, da audição, do tato, enfim, você capta informações do meio externo. E essas informações passam a ter uma representação interna no nosso cérebro. Essa representação interna leva a um estado emocional. E esse estado, por sua vez, altera a nossa fisiologia, nos conduzindo a um padrão de comportamento. No nosso aprendizado, nós temos filtros. Filtros que podem trabalhar com omissão, generalização e distorção. Aquilo que chega até você vai ser processado e filtrado.
Você pode omitir certas informações, você pode generalizar, você pode distorcer. E o que faz isso está associado a certos valores que nós temos, a certas crenças, a certas decisões e mesmo memórias afetivas que nós temos. Nós temos a realidade externa, que vem aqui através dos nossos órgãos dos sentidos. A informação passa por filtros e metaprogramas, como a gente chama, que são nossos valores, nossas crenças, decisões, e isso vai nos induzir a um padrão de comportamento. É assim, então nós temos um comportamento, isso não é aleatório, esse comportamento depende de informações que vêm do meio e como nós processamos e filtramos essas informações. Isso tem a ver com os nossos valores, nossas crenças e tudo mais. Vamos pensar um pouco nessa questão de crença. O que são crenças? Bom, as crenças, a gente pode dizer que sempre pensamos em crenças no sentido de credo ou doutrina, tá? E muitas dessas coisas são crenças, de fato. Mas no sentido estruturado do comportamento humano, no sentido básico, uma crença é qualquer princípio orientador. Qualquer princípio que oriente a pessoa a um dado comportamento é uma crença. Então, qualquer princípio orientador, máximas, fé ou paixão, ou paixões até, pode ser mais de uma, que pode proporcionar significado e direção na vida. Todo princípio orientador que proporcionar significado e der direção à sua vida, nós chamamos de crença. Então, isso é uma crença. Então, todos nós temos crenças. As pessoas pensam em crença, muitas vezes associadas ao pensamento religioso, doutrinário. E não. Todos nós temos crenças embutidas. Se você vai atravessar uma rua, muitas vezes você tem uma crença. Você vai tomar cuidados para não ser atropelada. E você, naquele momento, acredita que não vai ser atropelada. E muitas vezes é atropelada. Se você acreditar que vai ser atropelada, você não sai nem de casa. Tá? Então, nós temos crenças. As crenças movem o ser humano. São elas que dão significados às nossas vidas. Todo mundo tem crenças. E as crenças, elas acabam, como eu disse, dando significado à vida e nos movendo em direção ao futuro. Tá? Quando as crenças começam a nos podar do mundo, a gente chama de crença limitante. E crenças limitantes geralmente são embutidas lá na nossa infância. Muitos dos nossos alunos têm muitas crenças limitantes. Ele acredita que ele não pode, ele acredita que ele não consegue. O pai, desde criancinha ali, o pai pega o filho e chama: "Ô seu burro, você não consegue". Uma hora ele acredita nisso. Para vocês terem uma ideia, uma criança, vários trabalhos de pesquisa comportamental na área de hipnose mostram, uma criança, até os 8 anos de idade, ela já ouviu coisa de quase 100 mil nãos na vida. Tá? Não, ela pede não, não, não. E muitos desses nãos são diretrizes de comportamento dessa criança. Ou seja, muitas vezes são coisas que ela acreditava e recebe não, e ela passa a aceitar que ela não pode mais fazer aquilo. Ela não tem capacidade para fazer aquilo. Isso é uma crença limitante. E do mesmo jeito que existem crenças limitantes, existem crenças capacitantes. A gente pode trabalhar isso também. Então, despertar essa crença no aluno de que ele é capaz, de que ele pode, isso é muito importante. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz: não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Sabe? Ele foi lá e fez porque não sabia que era impossível. Se alguém desse a informação que era impossível, por definição de impossibilidade, ele iria acreditar que seria impossível e não faria. Tá? Então, essa é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito com os alunos, para que eles possam desenvolver o que nós vamos chamar mais na frente de aprendizagem significativa. Permita ler
esse trecho do livro Alice no País do Espelho, de Lewis Carroll, que fala um pouco disso, eu gosto muito. Olha o que diz. Mas não posso acreditar nisso, falou a menina. Ah, não pode? Disse a rainha em um tom cheio de pena. Tente de novo. Respire fundo e feche bem os olhos. Alice riu de novo. Não é uma questão de tentar, majestade, esclareceu a menina. A gente não pode acreditar em coisas impossíveis. Ouso dizer que você não tem muita prática, disse a rainha. Quando eu tinha sua idade, sempre acreditava meia hora por dia. Ora, houve certas ocasiões em que consegui acreditar em até 6 coisas impossíveis antes de tomar o café da manhã. Tá aí, é uma prática. Muito bacana isso. As nossas crenças permitem a gente enxergar o mundo de outra perspectiva. Claro que precisa de alguém que conduza, que mostre o caminho. E esse que mostra o caminho tem que ter uma percepção mais aguçada. Tem que ter uma percepção desenvolvida, senão ele também mostra um caminho tortuoso. E no processo de ensino-aprendizagem, a gente espera que esse que tem uma percepção mais aguçada, que consegue olhar o todo e conduzir o aluno por esses meandros, é o professor. Veja esta imagem na tela. Se eu pergunto que imagem é essa, muitos vão ver padrões de borrão, vão tentar verificar um mapa aí. Mas se eu falar para vocês que é uma vaca, tá? E agora que eu guio vocês, eu conduzo vocês, a vaca aparece. Mesmo que eu tire a vaca agora, você começa a ver a vaca. Ó. Agora, provavelmente muitos estão enxergando a vaca. Por quê? Porque eu mostrei o caminho. Tá? E isso é importante. Aquilo que é nebuloso, se tem alguém que mostra o caminho, aquele que estava vendo algo nebuloso passa a enxergar. Olha este aqui. Se eu mostro o que tem aqui, que é mais difícil, que tem fragmentos, mas se eu começo a mostrar o caminho, você começa a enxergar já um homem sentado no cavalo. Um está mais borrado, outro menos borrado. Agora, quando eu deixo assim, você já começa a ter uma percepção do homem no cavalo. Então, é claro, o professor tem que estar bem preparado para conduzir seu aluno. Senão, ele vai conduzir o aluno por um caminho distorcido. Olha esta modelo. Esta modelo aqui é a modelo Mary Segovia. Ela diz que o cirurgião Dr. José Manaus Bavária deixou seus mamilos desuniformes e assimétricos quando implantou silicone no mês passado. Senhorita Segovia diz ter contactado um advogado e vai processar um médico na corte da Cidade do México. Olha, o mamilo ficou para cima e o outro ficou para baixo. Olha o que o médico respondeu para ela. O Dr. Bavária declara que não tem nada de errado com os seios da modelo. Ele diz, para mim, eles parecem perfeitamente normais. Eu não entendo por que toda essa preocupação e agitação. Agora, repare o olho do médico, como que é. E repare os mamilos da mulher. A visão que ele tem de mundo é essa, não tem como ser diferente. Então, se a gente tem uma visão distorcida, é natural de que a gente vai olhar aquele distorcido achando que é o normal. Então, o professor tem que se preparar muito bem. Claro, isso aqui é uma metáfora, mais num tom de brincadeira, porém, é uma notícia real, tá? Olha só essa figura, que coisa exótica. Quem está abraçando quem? Quem é a cabeça de quem aí? Fica uma coisa bastante exótica. Então, quando a gente olha isso, fica nebuloso. Mas com um olhar mais profundo, você consegue separar quem é o homem e quem é a mulher.